Bom dia a todos. Vamos abrir no Salmo 23. Eu quero fazer a leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A ovelha no vale da sombra da morte, ou seguindo o nosso esboço, um pecador disciplinado. Eu já tratei, queridos irmãos, seguindo o roteiro que temos aqui, sobre basicamente 3 assuntos aqui, né? Um pecador achado, que nós vimos aqui no versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um pecador sustentado, nós vimos, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E, por fim, domingo passado, eu terminei de tratar sobre um pecador orientado. Agora nós vamos entrar no outro assunto que fala sobre um pecador disciplinado. Eu quero que vocês observem bem este salmo. Ele tem uma ordem feita pelo Espírito Santo, obviamente. O autor da Bíblia é o Espírito de Deus. Então ele não faz nada errado. Os erros são nossos. Dele é a perfeição. Nós temos que bem dizer o Senhor. Mas preste atenção que tem detalhes aí que até eu mesmo, tem detalhes que a gente passa por cima. A gente não percebe, né? A gente vai seguindo a palavra de Deus e não ver assuntos que são importantes. É como vemos as joias, passamos por cima delas e não pegamos as joias, né? Presta atenção que até o versículo 3, a história é contada em forma de confissão e ações de graça. Está vendo aqui? É o crente contando que ele é crente. É a sua confissão de fé mostrada em ações de graças. E é isso que Deus quer. Não é meramente uma memorização do versículo, que a gente às vezes memoriza um versículo. Não, ele está fazendo a sua confissão. Isso é a fé cristã. Ele está rendendo graças a Deus, por essas coisas que Deus fez para ele. Deus o achou, sustenta dia a dia e orienta como deve viver. De certa forma, até o versículo 3, nós temos uma ideia do crente recebendo tudo, quase como se fosse uma atividade passiva. Ele recebe, né? Ele me salvou, ele me sustenta e ele me orienta. Esse é o normal da vida cristã. E se espera isso de cada crente. Quando entramos a partir do versículo 4, as coisas mudam. Por quê? Passa a ser agora, ao invés de uma confissão, uma oração.
E essa oração vai até o fim. Vocês perceberam que mudou para a oração? Está vendo aí? Até o versículo 3, confissão. O versículo 4 em seguida é oração. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Tu. Esse tu é uma conversa, pessoal. Tá? Tu estás comigo. Ele está falando com Deus. Agora nós percebemos que a vida cristã é essa. Onde tem confissão, tem oração. Onde tem oração, tem confissão. Quando não tem confissão, não tem oração. A oração é reza. A confissão evoca a oração. Aprendamos isto. Quando a pessoa tem uma confissão sincera, como é esta confissão? Deus tendo uma atividade de um Deus Salvador, de um pastor que guia suas ovelhas. É impressionante isso. Tá? Então ele vai pedir. Ele vai agora lembrar do que Deus faz com ele. Outra lição que aparece aqui é o seguinte: é que até o versículo 3, basicamente, não fazemos nada, só recebemos. Deus me salvou. O que eu fiz para minha salvação? Nada. Ele me salvou. Eu era uma ovelha. O que uma ovelha faz? Que poder tem uma ovelha? Que defesa ela tem? Ela é completamente sem defesa. A ovelha é um animal assim. Normalmente os outros animais sempre têm alguma coisa que ele usa para se defender. A ovelha não. Então Deus nos coloca assim, dependente completamente dele. Essa é a salvação bíblica. Mas a partir do versículo 4, nós somos colocados numa situação em que nós temos que enfrentar o vale da sombra da morte. E vamos perceber essas diferenças aqui. Vocês vão notar que a partir do versículo 4, os pronomes pessoal e possessivo mostram essa mudança. Tá? Comigo. Tá? Vocês vão perceber isso aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. Tá vendo? Preparas-me uma mesa e assim por diante. Eu quero entrar nesse assunto agora, porque eu considero isso aqui incrivelmente necessário para hoje. A Bíblia sempre foi necessária, mas em nossos dias, com esse avanço da nova era, com essa teologia barata, eu até usaria um nome aqui, desculpe-me se eu falar de forma grossa, miserável essa teologia de hoje. Porque não tem nada de vida cristã. É uma graça que não tem nada a ver com o amor de Deus. Foi inventada. Então é comum hoje vermos que os que são chamados crentes não querem entender o versículo 4. Não entenderam o versículo 1. Não entendem o versículo 2, por consequência. Tampouco o versículo 3. Sem essa compreensão, como é que eu vou entender o versículo 4? Não tem isso hoje. A vida cristã é muito boa hoje, tranquila. Para muitos chamados crentes, eles estão navegando para o céu. Tá? Não tem maré alta, não tem correnteza para enfrentar, não tem escuridão, o mar é enfeitado, tranquilo.
tranquilo. Não há isso. Quando a Bíblia mostra vamos dizer assim, um quadro terrível para nós, à nossa frente. Eu sempre vou repetir isso, irmãos, porque é exatamente isso que a Bíblia trata, de que eu vou, como crente, enfrentar esse caminho pelo qual Cristo passou. É fato que nós somos diferentes das nossas experiências. Aquele irmão ali passa por um momento difícil, né? Outro não tanto, mas é o caminho, né? Eu sempre estou referindo aos hinos do cantor, porque eles, não só do cantor nosso, por favor, tem vários e vários hinos fora do nosso Inário Batista que falam da vida cristã como ela é. Mas vários hinos, conforme nós cantamos aqui, que mostram essa verdade. Onde eu estou? Estou no vale da sombra da morte. E eu terei que passar por isto. Confiado no Senhor, consolado em seu amor. Está vendo? Ele dá paz em meio às guerras, conflitos. Quem quer isso? Quem quer enfrentar conflitos? Eu quero sentar, receber uma porção que eu gosto da Bíblia, e aí eu vou seguir minha vida. Não tem santidade, não tem um caminho que eu enfrento de justiça. Não tem. Não tem se guiar por veredas santas hoje. Porque não está sendo pregado. Eu vou atrás de mensagens que eu gosto. Eu gosto de ouvir aquilo que para mim é um bom churrasquinho para comer. Vamos voltar para a palavra. A primeira lição aqui é que nós devemos ter consciência do perigo. Ainda que eu ande. Note, ele não está rejeitando. Ele está dizendo, ainda que eu ande, consciência de que eu estou em perigo. Tá? Noutras palavras, o que a Bíblia está ensinando aqui é, eu tenho que pôr os pés no chão. A Bíblia nos chama a andar com consciência dos perigos que aqui enfrentamos. Pedro fala sobre isso. Para nós não sermos bêbados, por assim dizer. Nós sermos sensatos e encarar a vida como ela é. A morte, o diabo, o mundo, os desejos da carne, as tribulações que vêm, coisas que eu gostaria de ter e que Deus não vai dar. Veja, caminhos pelos quais eu nunca imaginei que passaria, Deus às vezes nos faz passar. A Bíblia trata sobre isso. No mundo tereis aflições. Não há outro meio. O mundo não muda, é o mundo de sempre. Nosso caminho é diferente. Nós subimos, nós não descemos, queridos irmãos. Então encaremos isso. Liguemos-nos à palavra. Coloquemos o fio, o cabo elétrico mesmo, da palavra de Deus em nossos corações. Senão não funciona nada. É como ligar o liquidificador. Você quer bater uma vitamina. Se você não ligar na tomada, não vai funcionar. A vida cristã é a mesma coisa. Se você não se ligar à palavra de Deus como ela é, você vai querer não vale da sombra, você vai querer andar nas alturas, e não tem isso. É o vale da sombra da morte. Consciência disso. Então a Bíblia diz, sede sóbrios. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Ainda que eu ande. Então ele está dizendo a possibilidade
de que eu passe pelo vale da sombra da morte. Nós estamos no vale. Nem sempre tem a morte. Nem sempre. Tá? Mas às vezes a sombra. Sombra é sinal de presença de alguém. Note, ele está dizendo, no vale tem sol. Mas de repente aparece uma sombra. E a sombra da morte é sentida, não é vista. Uma enfermidade, eu sou levado para o hospital, ou eu passo por tribulação, ou o inferno me ameaça constantemente. São sinais da sombra da morte. Também, todo crente é sabedor desses perigos, pelos quais há de passar na peregrinação. Hoje não tem peregrinação, não tem. O que temos visto hoje é uma companhia de evangélicos que transitam no mundo como habitantes daqui, não peregrinos. O mundo interessa, ele gosta daquilo. É um lugar agradável, ele quer ficar rico, ele quer ter posses, ele quer ter conforto, ele não quer lutas, ele não quer batalha na vida cristã. Então nós estamos peregrinando. Pedro também fala sobre isso, na peregrinação. Estamos vivendo dias tensos. Há perigo de morte por todo lugar. Há perigo. Nós não estamos livres. O mundo é mau. O mundo é um lugar de terrorismo. O mundo é um lugar de covardia do pecado. O mundo é um lugar de perseguição. Toda luta do diabo, ele engendra perigos no mundo por causa do evangelho. Ele faz de tudo para abrir caminho de terror até chegar no evangelho. Ele quer assaltar a verdade e dizer, não tem mais. Ele quer fechar a porta, matar os crentes. Então o mundo é assim. Pode ser que de repente o mundo vira 1000 maravilhas. Todo mundo rico, todo mundo com posses, todo mundo. Mas lembre-se, quando disserem paz e segurança, de repente vem aflições, tribulações. Vamos lá. Segundo lugar, todo crente jamais há de colocar obstáculos quanto ao seguir ao Senhor. Jamais. Às vezes, o crente tenta andar por outro lado. Tenta. Mas vocês vão perceber no texto que o pastor tem duas coisas na mão. Ele tem suas cartas na manga, por assim dizer. A vara e o cajado. É para isto. A vara é para bater, o cajado é para puxar. É para pegar a ovelha ou pelo pescoço ou pela pata. Eu acho interessante é que o cristianismo atual tem um Deus diferente. Um Jesus diferente. É um Deus pintado de amor. É um pai semelhante aos pais de hoje, que não disciplinam os filhos. Os lares de hoje refletem o que o crente tem na mente. Muitos crentes. Um Deus assim. Um Deus maravilhoso. O bonzinho, dá presente para a gente. Esse é o estilo da divindade apregoada hoje. Tudo bem, paz, paz, paz. Na verdade não é isso. Nós temos um Deus que há de nos guiar pelo caminho, pela vereda correta. Então ele vai usar de vara. Então quando você vê um crente, vamos dizer assim, andando conforme ele quer, tentando forçar Deus, eu quero assim, pode esperar que aquele crente vai sofrer uma varada. Vai. Incrível como Deus traz aflições para o crente. Se ele está tentando forçar a barra, Deus o disciplina. E as disciplinas de Deus
normalmente são dolorosas. Deus não tem medo de usar as varadas dele. Dói, mas elas vêm com amor. Dói, queridos irmãos. Mas elas quando atingem nosso ego, nosso corpo também, são varadas de amor. Não tem um cristianismo diferente para a época. É o mesmo de sempre. O que os crentes de 200 anos atrás passaram é o mesmo que passa hoje. Não tem outro caminho. Não é porque nós estamos na pós-modernidade. Tá? Não. A vida cristã é a mesma. Seguimos o mesmo roteiro. Tá? Daqui em casa, o caminho é esse aqui. Se não tivesse casa nenhuma até lá na minha residência, o caminho é o mesmo. Não tem diferença. Tá? Então, queridos irmãos, vamos lembrar que todo crente vai aceitar. Vamos lá. O que é isso? É que quando o crente recebe uma disciplina de Deus, ele entende logo, ele se humilha. E de fato, nós precisamos disso hoje, né? De crentes que vêm, que aceitam. Por isso tem igreja, irmãos. Um pastor para ajudar. Ninguém pede conselho hoje mais. Não tem. Tá? Cada um quer viver como quer. Não existe vida cristã assim. Tá? Não, tem que ter conselho, sabedoria, prudência, orientação. Então, inventaram um caminho diferente para o céu. Tá? Alargaram o caminho estreito e asfaltaram esse caminho. Não tem isto para o céu. Vamos para a terceira lição aqui, dentro desse ponto. É que a alma salva, ela sabe que os mais terríveis perigos estão no andar longe de Deus. Tá? Eu acredito que a doutrina do diabo é entendida na mente, não na prática, hoje. Parece para muitos que o diabo é a ficção, que é o ensino que passaram. O que está acontecendo hoje é que muitos creem na crença e não no fato. Tá? Muitos creem na crença. Não sabem o que é que nós enfrentamos, irmãos. Perigos sutis. O diabo ficou em torno de Jó por muito tempo, como um pitbull amarrado ali, chegando perto e querendo agarrar, latindo ali para ver se matava Jó. Até que ele foi perante Deus e Deus, tá bom, pode ir lá, toca ali, mas não faz isso, toca aqui, mas não faz isso. Não é? Eu quero perguntar, Satanás mudou? Não. Ele mudou tática. Ele sabe como usar as táticas contra nós. Se ele não pode nos matar, ele tenta derrubar nossa fé. Se você está animado na igreja, servindo a Deus, com o propósito de andar em santidade de vida, Satanás vai jogar uma água fria. Ele sabe como usar o mundo, os prazeres. Eu estou em casa, tem aqueles filmes que eu não posso perder. Então você desvia da Bíblia, tá? Você não vê mais importância de chegar na igreja. Aliás, esse período agora de pandemia, que nós ficamos longe da igreja, foi um bom momento que Satanás usou para esfriar muitos. Está vendo? Eu posso ficar longe da igreja? Não preciso. Lá em casa mesmo faço minhas orações, leio minha Bíblia, acabou. Não tem necessidade de igreja, coisa nenhuma. Isso é perigoso, queridos irmãos, porque as circunstâncias, elas vão revelar nossa fé. Tá? Aquele que irmão é um irmão sério, tá? Aquele irmão
Ele não tem um problema com pecados grosseiros. Mas você tem uma área na sua vida na qual Satanás trabalha. Tá? Se ele conseguir esfriar a sua fé em determinados aspectos, ele vai fazer. Tá? Ele vai fazer. Então, cuidado. É um momento perigosíssimo. E quando você tenta Deus, o Senhor volta para de novo. Cuidado, cuidado. Não endureça o coração. Deus está guiando o rebanho dele no caminho certo. Você vai tentar o Senhor? Você vai querer que ele abandone o rebanho de lá e volte diretamente para você constantemente? As varadas de Deus não servem? Não lhe acordaram as varadas de Deus? Será? Então, sabe o que é que Deus faz? Com muitos crentes, ele tira a vida. Tira. É muito simples. Muitos crentes são levados antes do tempo. É uma forma de Deus dizer, você está atrapalhando o rebanho andar. Você está igual um defunto no meio do caminho. Aí você já viu como acontece com o defunto? Eu já vi uma ilustração, tira uma ilustração de formiga. Tem umas formiguinhas que basta você passar a mão, matar algumas, todas elas vêm e param ali, ficam todas apavoradas diante do cheiro das formiguinhas que foram mortas. É assim que acontece com muitos crentes que estão como defuntos parados no caminho, atrapalhando o andar de outros. Cuidemos, irmãos. Um outro detalhe aqui. Os santos não querem de coração parar de andar. Eles amam a palavra de Deus. Com todo o problema deles, eles aceitam disciplina. Todo crente é assim. Eles percebem, em meio às dores, que eles foram disciplinados porque desobedeceram a Deus. E Deus trata assim sério para nos guiar em santidade de vida. Deus não perdeu a meta para com seus filhos. Ele não se entregou ao mundo moderno. Ele não caiu perante a pós-modernidade. O plano de Deus é o de sempre. O alvo dele para os seus santos é a santidade dele. Então vamos caminhar. Os crentes têm seus olhos abertos. Foram abertos. Ou não foram seus olhos abertos para ver? Queridos irmãos, a função principal do pecado é fechar os olhos. É não ver o que está acontecendo. É dar cegueira. O homem no pecado é assim. Então, quando a pessoa é crente, os olhos são abertos. A primeira coisa que Deus abre é o ouvido para ouvir. Depois vai abrindo os olhos aos poucos para ver a realidade das coisas. Tá? O mundo, a luta do diabo é para manter todo mundo cego. Então, queridos irmãos, vamos adiante aqui no nosso comentário. É que os perigos vistos no tempo do pecado, eles são agora considerados nada mais do que tempestades passageiras. Os crentes agora começam a ver que ele, deveras, ele passa agora por momentos difíceis. Ele agora começa a perceber que há perigo. Olha, uma das funções do pecado é nos fazer andar sozinhos. Tá? Eu não preciso de Deus. Esse ar de independência, esse nariz empinado, é próprio da natureza do pecado. Eu não preciso. Se o caminho aqui está difícil, eu abro um outro caminho. Se tem um obstáculo aqui, eu dou um jeito na minha vida e vou para outro lugar. Se eu não posso aqui, através da verdade, eu uso uma mentira. Tá?
Então ele está sempre tentando mudar. O crente agora percebe que ele precisa de Deus. Vocês vão ver isso sempre. Quando a pessoa é crente, a primeira coisa que acontece na vida dele, ele abre a boca para pedir. Ele vê a necessidade de Deus. O crente é uma pessoa de oração. Ele clama, ele invoca. Deus, há um perigo. Dá-me graça. Eu estou sujeito a cair. Vou passar por isto. Estão vindo as águas de baixo. Vão me afogar. Ah? Então ele vê, olha as tempestades que vêm. Eu não posso. Olha a minha família, o que eu estou passando. Olha os perigos. Olha os meus amigos de antes não gostam mais de mim, porque eu sou crente. Olha aqueles que querem me tentar, até parentes, querem me tentar para fazer eu cair, abandonar a minha fé. Deus vem. É essa atitude de petição que faz o crente buscar a Deus. Então, irmãos, não tem esse negócio de passividade. Não tem. Eu tenho que pedir. Então eu não posso sentar e dizer, tá tudo bem, Deus vai me ajudar na hora H. Não. Há um espírito de clamor. Há uma luta dentro do crente. Ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E essa petição vai aumentando gradativamente o som dela, por assim dizer. Constantemente, ele vai aumentando. Nós estamos no mar. Nós estamos andando ou navegando para o céu. E os perigos vêm. Então eu tenho que aprender a clamar. Se eu não busco socorro pela fé, não tem vida cristã. Se eu sento e digo, tá bom, a vida está boa, Deus está comigo. Não, tem esse trabalho constante de uma vida de oração. Eu tenho que aprender a orar, suplicar, clamar, interceder e dar ações de graças. Isso faz parte da vida cristã. Isso é a razão por que Deus permite que passemos pelo vale. Tá? Deus é glorificado quando um crente passa por isto. Tem razões para isso? Tem. É só eu não admitir o mundo. Eu não concordar com o mundo. Quando eu paro de concordar com o mundo, quando eu paro de me amoldar ao mundo, eu necessitarei, evidentemente, de invocar o nome do Senhor constantemente. Terei necessidade disso. Você vai perceber que se você não aceita o mundo, então você está andando por um caminho diferente. Então há necessidade. Deus a todo momento. Eu preciso. Então, lembremos bem. Qual o caminho que eu ando? O caminho de santidade, vereda da justiça, por amor ao seu nome, adoração a Ele, respeito a Ele, meu dever, o dever de um homem crente como marido, como pai de família para Deus, o dever de uma esposa, como mãe, o dever de um crente em todos os aspectos, na vida social. Tudo isto mostra que andamos pelas veredas da justiça. Eu não posso agradar os ímpios. Não, eu tenho que agradar a Deus. Eu só agradarei as pessoas lá fora naquilo que serve para o bem eterno delas. Do contrário, eu não tenho que agradar. O desejo é agradar a Deus. Isso, irmãos, é para todos os aspectos do nosso viver. Está na hora da escola bíblica dominical? Tá. Então eu tenho que estar na igreja. Mas não, por favor. Você está chegando em minha casa agora para me visitar? Se puder chegar depois do almoço, tá? Pode ser. Eu estou indo para a igreja. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou orando. Eu estou fazendo culto aqui. Crente na vida cristã. Seu dever contínuo para com Deus e para com os homens. Então nós temos responsabilidades. E quando enfrentamos isto, as hostes inimigas vêm contra nós.
é o vale da sombra da morte. E inimigos comparecem como militantes do mal envolvendo nossas vidas. Vamos adiante. Também o salvo contempla quem? Jesus é o Salvador, não é? Nós sabemos disso. Ele me salvou. Mas salvou? Salvou. Eu vou para o céu. Estou livre do inferno. Mas ele não é o Salvador diário? Não. A Bíblia diz. Cristo é o Salvador do inferno. É o Salvador do poder diário do pecado. E o Salvador da presença do pecado naquele dia quando eu saí deste mundo. É assim, queridos. Então, aquele princípio de Deus, invoca-me e eu te responderei, é para o dia a dia. Invoca-me na angústia. Socorro bem presente. Conforme diz o Salmo 46:1. Socorro bem presente na angústia. Nós não temos um Salvador para isso? Nós não temos alguém para isso? Senhor, tem misericórdia de mim. Foi assim que os homens de Deus no passado enfrentaram a guerra. Quando Davi e os seus soldados chegaram na cidade de Ziclag, eles viram que a cidade tinha sido queimada toda, os amalequitas tinham acabado com a cidade, roubado tudo, levado o povo cativo. Davi caiu em pranto, ele e os seus soldados, e ficaram amargurados. Davi ficou angustiado, até que ele lembrou de Deus, e naquele momento ele pediu socorro, e Deus deu. Nós estamos vivendo assim. O momento hoje tudo está dizendo, pare. Leonice não vai como crente não. Gessé não vá. Pare. Se você tentar, eu vou barrar você. O mundo está fazendo isso. Não vá mais na igreja. Pare. Não leia a Bíblia. Não seja santo. O mundo não vai aceitar você assim. Nós temos tudo para você. Nós temos televisão, nós temos carro, nós temos conforto, nós temos comida, nós temos amigos ao redor. Tudo isso é para você não ir. Tudo o diabo está fazendo. As mãos dele aparecem em todas as circunstâncias. Tá? Ou empurrando a gente, ou servindo a gente. Está aqui, à sua disposição. Para você não andar em santidade. Não precisar de Deus. Mas sozinho. Está vendo o que está acontecendo? Mas ele, diante de tudo, o Senhor é o seu Salvador, Senhor e guia. Eu nunca deixarei de ser chamado de uma ovelha. Pode ser o crente mais experiente, o pastor mais avançado em conhecimento. Ele não deixará de ser uma ovelha. Ele está em perigo. Eu já vi muitos crentes fortes na fé que caíram, tombaram. Por quê? Porque é assim o mundo. Vamos então contemplar esse lugar de perigo? Vamos lá. O lugar do perigo, no vale da sombra da morte. A primeira lição que aparece aqui nesta frase, o vale da sombra da morte, é que o mundo é o contrário do céu. Os lugares altos, as montanhas, no Velho Testamento, na linguagem bíblica do Velho Testamento, especialmente em linguagem profética, refere-se àqueles lugares onde nós subimos para estar mais perto de Deus. Deus sempre usa essas linguagens judaicas, né? Jerusalém é um lugar de montanhas. Jerusalém é uma cidade que fica no alto. A Bíblia fala que a igreja habita no lugar alto. Em Mateus capítulo 5, ele diz: ninguém pode esconder
Uma cidade edificada sobre o monte. A cidade. Ele não está falando uma cidade, ele está falando a cidade. Está falando da igreja. Edificada sobre o monte. Ela está lá no alto. A igreja está lá no alto. A Nova Jerusalém está lá no alto. Nós sempre olhamos para cima. Contemplamos nossa cidade lá no alto. Foi assim que Abraão contemplou sua cidade. Um homem que vivia peregrinando aqui. Ele viu a cidade dele lá no alto. E ele deixou tudo aqui. A bagagem dele ficou toda aqui. Eu estou indo para a cidade construída não por mãos humanas. Então, o mundo é o contrário disso. É um vale. Vale é um lugar baixo. A cidade onde eu nasci, lá na Bahia, basicamente fica num vale. Montanhas dos dois lados. É o vale. O mundo é assim. É um vale, um lugar baixo. Eu tenho que andar aqui. Eu estou peregrinando aqui. Então na Bíblia você vai ver isso aí. Especialmente no Velho Testamento. Quem não ama o Velho Testamento vai perder isso. Quando Deus censura os moabitas, no capítulo 48 de Jeremias, ele como que está zombando deles. Vós que habitais no vale, o que vocês têm? Não tem nada lá em cima. Tudo que o vale precisa vem do alto. As águas vêm da montanha. Tudo escorre de lá para o bem do vale. Todo mundo precisa de Deus, de chuva, de sol, e até dos crentes. São os crentes que oram pelo mundo. São os crentes que abençoam o mundo. São os crentes. Eles estão no vale aqui. E o mundo não agradece pela presença dos crentes. Mas este é o mundo. Um lugar lá embaixo. O outro detalhe. O lugar mais baixo da terra está perto do inferno. O mundo é um lugar mais próximo do inferno. Um outro detalhe a respeito do mundo é que os homens pensam que podem se esconder no vale. Os homens não querem subir. Os crentes que sobem em oração, sobem em poder, em clamor, buscam o Senhor, sempre lá em cima. Os crentes que têm asas para voar, que sobem às alturas. O mundo fica aqui embaixo. É um lugar perigoso. Você normalmente está vendo. O que acontece aqui? Mortes, roubos, misérias, todo tipo de pecado. É o vale da sombra da morte. Aqui também reina o diabo. Aqui então passeia a morte. Por isso que ela aparece como com a sua sombra. Que lugar perigoso. Ainda que eu ande, ele está certo disso. Ainda que eu ande, eu estou vivendo no vale da sombra da morte. Aqui é o lugar do domínio do pecado. Então eu tenho que lembrar constantemente que andando aqui, eu serei susceptível a pecar. Não tem nenhum crente que está livre disso, irmãos. Às vezes as minhas mensagens falando sobre santidade dão a entender para muitos que não entendem, que não querem saber, de que estamos pensando numa vida perfeita, e não tem isso na Bíblia. Todo crente está consciente disso. O crente que acha que é perfeito, está indo muito bem, que não está ou que está livre do pecado, ele é ignorante, ele não sabe de nada. O crente sincero, ele é consciente do quanto ele está perto de cair. A Bíblia inteira fala sobre isso. Eu estou perto de cair.
aqui no meu corpo mortal habita o pecado. E é neste vale que eu devo lembrar disto. Os homens mentem, eu também posso mentir. Os homens praticam coisas abomináveis, eu também estou sujeito a isso. Tá? Os homens estão querendo matar uns aos outros? Não, eles farão isso, se Deus soltar. Eu também estou pronto. Eu habito nesse corpo mortal. Só que é uma diferença. O crente cai, o não crente já está caído. Você conhece o crente por uma queda. Você conhece o não crente, até que parece crente. É porque ele sempre está caído. Ele não importa com aquilo que ele fez. Ele não chora os seus pecados. Ele não volta para Deus. Não há um despertamento no incrédulo. Só no crente. Ele está sujeito a isso. Tá? Então, dentro dele, neste vale da sombra da morte, ele está percebendo o quanto é perigoso. Por quê? Porque é o pecado que chama a morte. Enquanto eu estou lutando, eu estou combatendo contra o mal e contra a morte. Por exemplo, quando um crente mente, o efeito da morte vem imediatamente. O efeito do pecado é a morte. Tá? Ele perde o interesse pela Bíblia, fica fraco, abatido, chateado, precisa de uma injeção de ânimo, de aconselhamento, por assim dizer. Ele está no vale da sombra da morte. Tem outro detalhe aqui que é importante. Deus mostra tanto esse perigo que ele colocou 2 intercessores para nós. Um dentro de nós e outro lá em cima. Um em nós, outro no monte, lá nas alturas. O de lá roga por nós. O de cá roga em nós. Veja a diferença. Cristo está sempre ao lado do Pai, 1 João, intercedendo pelos seus. Está vendo? Quando Satanás não consegue derrubar um crente aqui, ele voa para lá. Ele vai falar, está vendo aquele crente lá? Sempre está julgando a gente. E em nós tem alguém que é o Espírito da Glória, o Consolador, aquele que Jesus menciona em João capítulo 14 e capítulo 16. Ele trabalha em nós para nos conduzir, carregar a nossa fraqueza. Eu acredito, irmãos, que não tem um crente que consiga entender isto. Que não há em nós nenhum poder para suportar as pressões do diabo e da carne. Nós não temos isso. Nós somos tão fracos, igual um vermezinho. Igualmente o verme. Nós não aguentamos a pressão. Elas são fortes. Então, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, 26, que o Espírito, ele leva, ele suporta, ele deixa cair o peso das nossas fraquezas sobre ele. Em outras palavras, talvez eu não saiba explicar bem, mas nós temos um Marte dentro de nós, porque ele leva tudo. Mas ele faz isso porque o crente sente. Leviano não. Elementos que levam a vida de qualquer forma? Não. Não habita nele o Espírito da Glória. Não tem alguém para interceder nele. Não tem alguém gemendo dentro dele. Não tem. Então, quando o crente sente, ó Senhor, ó meu Deus, eu tomarei, socorre-me, Senhor. Então entra essa atividade. Eu vejo isso na Bíblia. Quando Davi estava sendo perseguido, ele sempre usava isso. Oh meu Deus, me livre.
O que eu vou fazer? Esse clamor habita no crente. É o espírito de santidade. É porque dentro dele tem alguém que recebe, que toma sobre si essa fraqueza tremenda. Isso é maravilhoso. Nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém em nós que está, uma das pessoas da divindade, que está como que sentindo nele o que é a cruz de Cristo. Impressionante. Nesse caso, as 3 pessoas da divindade sentiram, o Filho sentiu na cruz. O Espírito sente em nós o que é a angústia da cruz, o terror do pecado. E o Pai sentiu no Filho. Impressionante. E nós não sabemos disso. Nós não entendemos o que é a travessia aqui, até chegar lá. Outro detalhe, não há no mundo um lugar que não tenha o domínio disto, da morte e até do inferno. Constantemente nós somos tentados a não andar. A luta infinda da carne, do diabo, do inferno, da morte, é para impedir. Toda vez que sentimos o queimor, nós procuramos um lugar de conforto. Nós não queremos andar. Não queremos enfrentar. Nós temos que enfrentar. É marchar. O nosso Senhor está no comando. Ele ordena, ande. Nós temos que andar, irmãos. Então, eu vou encerrar com esse ponto aqui. Eu quero lembrar que atravessamos por esse lugar. Eu sempre lembro da travessia de Israel pelo deserto. Aqueles 40 anos. Tiveram lugares terríveis. Passaram por desertos abrasadores. De cobras venenosíssimas. De escorpiões. Mas passaram também por lugares bons. E Deus sempre acampava com eles ali. Mandava eles sentar. Vamos levantar acampamento. Vamos andar. Nós estamos indo para o lugar onde vocês estarão. É o lugar de vocês, Canaã. É a mesma coisa para nós. Mas veja bem. Vamos trazer essas verdades. O que foi escrito no Velho Testamento é para nós agora entendermos. Nessa linguagem espiritual. Experimentamos dores. Tristezas. Angústias. Solidão. Miséria. Separação. E morte. Veja bem. Para o mundo isso aqui é pessimismo. Para nós isso é realismo. Está vendo aqui? O mundo disse, não quero ouvir isso. Nós dizemos, vamos pôr o pé no chão, vamos enfrentar. A possibilidade? Nós encontramos, irmãos, alegria na igreja, no meio do povo de Deus. É nossa família. Quando a igreja está junta, um ajuda o outro. Tá? Um fortalece o outro. Esse é um trabalho constante que a igreja tem que fazer. Mas vem momentos que você não encontra conforto lá fora. Tá? Um momento que ninguém quer saber. Não tem resposta no que o mundo busca. O mundo busca resposta em dinheiro, nas amizades, nas festas. Eles sempre estão contentes, sempre estão alegres. É o positivismo deste mundo. Mas assim que chegam essas coisas, o mundo não tem resposta. Eles fazem emblemas. Tá? Eu vi, há pouco tempo atrás, eles fizeram fazem até hoje, aquele emblema sobre
o perigo de suicidar, vamos acabar com isso. Não tem jeito, o mundo é assim. Então chega o momento que vamos experimentar dores. Nós habitamos num corpo assim. E pode chegar aquele momento que remédio nenhum serve mais. Que nós clamamos, Deus diz não. Paulo orou pedindo, Deus, tira isso de mim. Deus diz, não vou tirar. O que nós vamos fazer? Render glória a Ele. Naqueles momentos difíceis. Quando o egoísmo diz, não quero isso. Deus diz, quer sim. Vamos experimentar tristeza? Sim. O mundo fornece isso. Quem vive a busca de alegria na carne, vai encontrar tristeza profunda. Toda alegria deste mundo termina em tristeza. Você pode notar que o fim da alegria mundana é tristeza. O mundo não chega àquilo que o crente chega. Há uma exultação. A alegria do crente continua em regozijo e vai em exultação. O mundo não. O mundo sempre termina em profunda depressão, de tal maneira que eles voltam novamente à busca de alegria. Chega o momento também mais perigoso, de angústia. Eu sempre vou referir isso, porque angústia é aquela situação onde eu não vejo saída. Não tem, a não ser para cima. Angústia é quando eu olho para todo lado, quem vai me socorrer? Onde irei buscar socorro e livramento? Foi aí que Davi, lá em Ziclag, olhou para o Senhor. Que farei? É aí que tem a resposta. Aos crentes que estão olhando para o mundo agora, olhando para esse conforto mundano, deve voltar para o seu Deus. Eu não vou querer isso. Eu vou andar com meu Deus. E quando vier a angústia, Ele tem a resposta. É aí que a fé brilha. É aí que as asas do crente mostram que ela pode sobrevoar. Outro detalhe, solidão, miséria, separação. Coisas que o mundo não gosta de saber. E às vezes o mundo até acostuma. Nós não. É solidão, separação, choro, tentação. Quem conhece nossos sofrimentos? Quem? Quem sabe das minhas lutas, das lutas que vocês têm? Quem sabe? Só Deus. E por fim, a morte. A morte é a porta final. Teve a porta de nascimento do homem natural. E tem a porta da morte. E quando o homem no pecado vê a porta da morte como o fim da esperança terrena, ela abrirá para o inferno. O crente não. A morte se torna um emblema de vitória, de triunfo para sempre. E pronto. É aqui que começa tudo. O paraíso começa aqui. O mundo tenta melhorar o paraíso deles. O crente não faz isso, porque não consegue melhorar o céu. É perfeito lá. Ninguém aperfeiçoa algo perfeito. Tira a morte, tira as dores, tira tudo. Me dá a alegria de subir e estar com Cristo. Para sempre eu serei feliz. É isso que a Bíblia ensina a respeito deste vale.